Salmo primeiro, nós vamos ler a palavra de Deus nesse instante. Eu lerei uma vez todo o Salmo, depois a igreja lerá comigo. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Leamos todos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Feche seus olhos, nós vamos falar com Deus uma vez mais. Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Vamos pedir a Ele que nos dê a sua bênção e a sua palavra. Nós vamos dizer: Senhor, restaura-nos, fortalece-nos, abençoa-nos e fala ao nosso coração. Querido Deus, eterno Pai, nós nos humilhamos diante da Tua santa e gloriosa presença. E pedimos, Deus, Tua bênção sobre nós nesta noite. Tu nos deste o Teu Espírito Santo, ó Deus, ó Pai, por causa da obra de Jesus, e o Teu Espírito fala conosco na Tua palavra. Então, Deus amado, nessa noite eu quero pedir que o Senhor nos use para sermos edificados por Ti mesmo. Abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração e exalta o Teu nome, ó Pai, e exalta o nome de Cristo. Pai, nós não viemos aqui, Senhor, somente para um mero exercício intelectual, nem para aguçar as emoções à maneira do homem, mas viemos aqui, ó Deus, para ouvir a voz do Senhor. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é Deus vivo que fala conosco. Então, Deus, deixa-nos, Pai, nos deleitarmos no Senhor nesta noite. Que nós nos regozijemos em Ti, e que em Ti a nossa alegria seja completa. Enche o nosso coração. Fala conosco e nos anima para que vivamos, Deus, ó Pai, a vida que Tu preparaste para nós, para que sejamos uma bênção nesse mundo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Qual é o fim principal de Deus? Temos um bom diácono ali. Glorificar-se a si mesmo e regozijar-se em si mesmo para sempre. Deus, amados irmãos, se glorifica a si mesmo quando dá a Cristo Jesus para morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Se Deus é o ser mais perfeito que existe, se Ele tivesse qualquer prioridade acima dele mesmo, Ele seria um Deus idólatra. Então, o fim principal de Deus é glorificar-se a si mesmo e regozijar-se em si mesmo eternamente. Mas esse Deus maravilhoso é um Deus de graça. E da mesma maneira como Ele se glorifica ao exercer a sua justiça sobre os seus inimigos, Ele também se glorifica ao derramar sobre nós a sua misericórdia. Deus se glorifica
quando perdoa os nossos pecados. Deus se glorifica quando nos reconcilia com Ele. Deus se glorifica quando nos molda a imagem de Jesus. Deus se glorifica quando nos enche do Espírito Santo. A tal ponto, amados irmãos, que quando nós o adoramos por causa das grandes bênçãos e do grande perdão que Ele nos dá, Ele, amados irmãos, se regozija em nós. Então, John Piper, pensando em tudo isso que eu falei para você, estabelece uma tese maravilhosa em todos os seus livros, quando ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós nos regozijamos nele. Deus é mais glorificado em nós quando nós nos regozijamos nele. E essa é uma plena verdade. Por causa de uma visão, amado irmão, equivocada, muitas vezes nós temos a ideia de que uma pessoa espiritualmente madura, ainda que seja sofrida, é uma pessoa triste. Você acha que mais espiritual é aquele que tem cara de deprimido, aquele que você fala, meu irmão, como você vai? E ele respira fundo, suportando a luta. E você acha que isso é verdadeira espiritualidade. Mas quando você olha para as Escrituras, quando a Bíblia fala de alguém verdadeiramente espiritual, a Bíblia pinta o quadro de alguém feliz. Esse texto que eu li para vocês é o portal do livro dos Salmos, o livro das orações da Bíblia. É impressionante que no Antigo Testamento a revelação de Deus inicial se dá no Pentateuco, que são 5 livros que Deus revela a Moisés quando o povo está no deserto. E aí depois, Deus, amados irmãos, fala com o povo no livro dos Salmos, que são 5 livros também. Só que o livro dos Salmos é a resposta do homem à revelação de Deus, preservada pelo Espírito Santo de maneira inspirada. O livro dos Salmos é o livro das orações da Bíblia. E, portanto, amados irmãos, esse salmo que nós lemos é tremendamente importante, porque ele é como se fosse o portal dourado que nos abre o horizonte para a vida da espiritualidade e da comunhão com Deus. Esse salmo é maravilhoso, porque ele nos introduz na vida de oração. E ao olharmos para esse salmo, irmão, o que ele diz que caracteriza o justo, e justo, pasme comigo, não é alguém que é perfeito, é alguém que foi justificado pela graça, mediante a fé, no caso do Antigo Testamento, na obra do Messias que viria. E no nosso caso, justo é aquele que Deus declarou justo, porque creu que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E ao olharmos então para esse salmo, a primeira e a característica inequívoca que ele fala acerca do justo é que o justo é feliz. Ele diz bem-aventurado. Essa palavra no hebraico significa alegre, próspero, abençoado. E uma vez eu vi um judeu messiânico traduzir essa palavra como marche, porque a ideia do peregrino que vai no deserto, passando por momentos de lutas e dificuldades, mas ele é feliz ao marchar, porque Deus abençoa a sua vida. O Salmo nos diz que o verdadeiro crente, aquele que recebeu o perdão de pecados, aquele que tem a vida eterna, aquele que tem a presença de Deus na vida, aquele que sabe que das mãos do Senhor nunca ninguém jamais poderá arrebatá-lo, este homem, esta mulher é alguém feliz. E o texto nos diz então nessa manhã, nessa noite, já que nós somos felizes, ele nos apresenta a felicidade do justo. Se você quer experimentar verdadeira felicidade em sua vida, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia que Ele morreu na cruz para pagar os teus pecados. Arrependa-se de viver uma vida longe do Senhor. E entenda que Jesus Cristo deu a vida na cruz por você. Ao crer nele, você não tem nenhuma condenação mais do tribunal de Deus.
Você recebeu o Espírito Santo em seu coração. Você tem a paz com Deus. Você tem a vida eterna. Você já tem um lugar garantido nos céus. E Deus prometeu que nunca te deixará, jamais te abandonará. Se você crê em Jesus, você tem que ser a pessoa mais feliz da terra. O texto diz que o justo é bem-aventurado. Portanto, irmãos, nós olhamos para o texto e vamos ver aqui a felicidade do justo. E ao olharmos para esse texto, nós aprenderemos que o verdadeiro crescimento espiritual verdadeiramente se manifesta através da nossa felicidade em Deus. Pastor, então, onde está a felicidade do justo, pastor? Inicialmente a palavra de Deus nos diz que a felicidade do justo está no seu testemunho. Onde está a felicidade do justo? A felicidade do justo está no seu testemunho. Versículos, amados irmãos, olhando para o texto. Versículo de número 1. Vamos citar todos comigo? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista diz que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verbos fortíssimos. Você, amado irmão, recebe aconselhamento o tempo todo. Eu não sei se você sabia disso, mas preste atenção na mensagem aqui. A vida inteira é caracterizada por aconselhamento. Inclusive a pregação é aconselhamento. É por isso que eu insisto que você não fique conversando na hora da mensagem, porque nessa igreja nós acreditamos que Deus está falando conosco na hora da pregação. E aqui agora você tem que ser aconselhado pela palavra de Deus. Em todo momento, irmãos, nós recebemos aconselhamento. Quando Deus criou o homem, Deus o aconselhou acerca de como ele deveria proceder no jardim e que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O ímpio, manifestado na serpente, Satanás, disse: se vocês comerem desta árvore, vocês serão como Deus, e Deus não quer que vocês sejam como ele. E eles comeram, e os olhos deles foram abertos, e a maldição veio sobre todos nós. Então, tudo na vida está relacionado com aconselhamento. E a palavra de Deus diz que o justo que é feliz, querido amigo e irmão, tem um bom testemunho. Por quê? Porque ele não dá ouvidos ao conselho dos ímpios. Ele não anda, ele não progride, ele não avança debaixo de conselhos equivocados que o distanciam de Deus. Mas ele, então, amados irmãos, não para no caminho dos pecadores. Parar no caminho dos pecadores é imitar, amado irmão, os erros daqueles que odeiam a Deus e desobedecem a sua palavra. O crente não pode parar, não pode habitar, não pode ficar numa vida pecaminosa. O crente pode até tropeçar, mas quando tropeça, ele se arrepende dos seus pecados e se volta para o Senhor. Mas ele não para, ele não finca raízes, ele não habita no lugar de pecado que ofende a santidade de Deus. E progredindo então, ele disse que o crente não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não fica sentado no meio das pessoas que zombam de Deus, que zombam do povo de Deus, que zombam da palavra de Deus. Irmãos, o crente é feliz no seu bom testemunho. Alguns domingos atrás eu contei no Sermão da Manhã, se você lá estava, que nos dias tristes da minha vida, nos quais eu andei desviado do Senhor, há muitos anos atrás, no ano de 1995, 1994, até o primeiro semestre de 1995. E eu me lembro um dia de estar sentado na Asa Norte, em Brasília, na pizzaria Primo Piatto, rodeado de gente que bebia, que fumava, que falava obscenidade o tempo todo. E de repente, meus amigos começaram a zombar dos crentes. E eu fui criado na igreja. Esses crentes são os legalistas. Olhem, que otários. As mulheres não raspam as pernas, não passam batom. E começaram a difamar.
E aí, amados irmãos, eu virei um leão e falei, vocês não sabem o que vocês estão falando. Mas eu não devia nem estar ali. Ali Deus me mostrou, aqui não é o seu lugar. O lugar das pessoas que zombam de Deus. Já dizia minha avó à época, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Eu dizia, nada a ver, vovó. Ela, tudo a ver. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Você dá bom testemunho, irmão? Sua vida exala o bom perfume de Cristo. Certa vez eu estava evangelizando em algum lugar e convidei a pessoa na rua para ir à igreja. Aí a pessoa falou assim, fulano vai naquela igreja ali? Falei, vai. Ele, pois eu não piso o pé lá. Eu nunca vi um cara tão vagabundo e tão sem vergonha como ele. Eu quase fiquei sem palavras, irmãos. Eu falei para ele, pois é, meu querido, mas é para os vagabundos e para os sem vergonhas que Jesus veio a este mundo. E quem governa lá não é ele, quem manda é Jesus. Então vamos lá. Lá você vai ouvir a palavra e tal como ele, você também poderá experimentar transformação. Mas veja bem, amados irmãos, que o nosso mau testemunho pode fechar portas e pode impedir pessoas de ouvirem a palavra de Deus. Então entenda que você, como crente, não pode dar ouvidos a conselhos ímpios. Não pode habitar com uma vida pecaminosa. Não pode sentar-se com quem zomba de Deus e da sua palavra. Você tem que viver uma vida piedosa. Você tem que viver uma vida de bom testemunho. Você precisa viver para a glória de Deus. Lembre-se da frase do grande pregador John Piper. Deus é mais glorificado em nós quando nós nos alegramos dele. O justo é feliz porque dá bom testemunho e honra o nome do Senhor. Mas, pastor, no que mais reside a felicidade do justo? A felicidade do justo, irmãos, está no amor à palavra. A felicidade do justo está no amor à palavra. Repita comigo, você está com sono. Acorda, vamos lá. A felicidade do justo, vamos lá? A felicidade do justo está no amor à palavra. Faça-me o favor de dormir domingo depois do almoço, para não vir dormir no culto, na hora que Deus estiver falando com você. A felicidade do justo está no amor à palavra. Versículo de número 2. Vamos ler comigo, versículo 2? Está ali, ó. 1, 2, 3, você vai ler comigo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus diz que, contrário a uma vida de pecado, antes, uma conjunção adversativa, mostra que o deleite do justo, daquele que foi perdoado de seus pecados, que tem paz com Deus, que é filho de Deus, que tem a vida eterna, ele tem prazer na palavra de Deus, ele tem prazer em lê-la, ele tem prazer em meditar nela, ele tem prazer em vir ao culto e ouvir a exposição dessa palavra, porque o coração dele vai ser cheio, a mente dele vai ser transformada, a vida dele vai ser abençoada. O seu prazer, o seu deleite, a sua alegria está na palavra do Senhor. E nessa palavra, amado irmão, ele medita de dia e de noite. A ideia desse verbo para meditar aqui no hebraico é a ideia de ruminar. É a ideia daqueles animais, amados irmãos, que comem pasto e mastigam, jogam a comida no depósito, depois eles trazem para a boca de novo, mastigam até engolir. Você vai ruminando, você vai meditando, você vai pensando, você vai guardando a palavra no coração. E você pensa nela de dia e de noite. E quando você medita nessa palavra, ela abençoa a sua vida. É por isso que o Salmo 119:11 diz, guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Quem é mais antigo de igreja já me ouviu contar a história de que eu fui pastor no Chile por 7 anos, e nossa igreja era uma igreja caracterizada por executivos internacionais que trabalhavam ao redor do mundo. Todo mundo pelo menos falava 3 idiomas na nossa igreja naquela época.
E havia um executivo que viajava o mundo inteiro. E eu disse que as irmãs chilenas morriam de medo quando seus maridos vinham para o Brasil. Elas diziam, as mulheres brasileiras são as mulheres mais bonitas do mundo. E elas achavam, amados irmãos, que as mulheres andavam na rua, que nem as mulheres do carnaval do Rio de Janeiro, né? Tique-tique-tum, tique-tum, tique-tum, com aquelas roupas. E eu falava, irmã, respeita! O Brasil não é assim, não. Pastor, meu marido vai para o Brasil, ora por mim, pastor. Era desse jeito. Eu falei, o que é isso, irmã? Faz favor. Tem gente séria no Brasil. Não é bagunçado assim também, não. Mas certa vez um jovem executivo vinha para o Brasil. E naquela época não existia Latam ainda, só existia Lantile. E o executivo vinha no aeroporto Arturo Merino Benítez, e era na época que estavam lançando os primeiros smartphones. E ele vinha para São Paulo a negócios. Mas ele disse que uma mulher muito bonita, ele disse que pela sua feição brasileira, e ele intuiu que era carioca, porque ele desceu em São Paulo e ela continuou no avião para o Rio de Janeiro. Aquela mulher belíssima, quando aquele homem, casado, pai de 2 filhos, sentou-se ali para embarcar. Quando ele foi sentar, ela sorriu para ele. E ele disse, pastor, ela era muito bonita, eu sorri de volta. E daqui a pouco, ela me deu um tchauzinho. E eu olhei para um lado, para o outro, vi se era comigo mesmo. E eu dei um tchauzinho de volta, pastor. E daqui a pouco, pastor, ela pegou o seu smartphone, clac, clac, clac. Tirou fotos minhas e eu, pastor, me locupletei no meu ego e disse, eu sou um cara muito bonito. Daqui a pouco, pastor, ela fez assim. Eu falei, ô dedinho do capeta. Ela fez assim, ele disse, pastor, eu levantei para ir no rumo dela. Quando eu ia no rumo dela, veio na minha cabeça o Salmo 23:3. Me guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Pastor, quando eu levantei, o Espírito Santo falou comigo, me guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu levantei, e quando eu dei o primeiro passo em direção a ela, eu fui para o outro lado! Aleluia! O casamento daquele homem foi preservado, porque ele tinha a palavra de Deus gravada na sua mente e no seu coração. É por isso que você precisa ler a Bíblia. É por isso que você precisa meditar na Bíblia. Porque Deus, amado irmão, fala neste livro. Deus se revela nesse livro. Deus, amado irmão, nos abençoa e nos alimenta através desse livro. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus converte pessoas através deste livro. Irmãos, quando eu estava no primeiro ano do seminário, aqui em São Paulo, em 97, eu trabalhei numa congregação lá em Guarulhos, chamada Jardim Fortaleza, um bairro onde havia muitos cearenses. E o bairro parece uma fortaleza, e minha sogra comprou uma casa lá eu conheci Cleusa. E uma irmã cearense muito querida, que cuidava de mim naquela época, me contou a história de um parente seu chamado Israel. Ela era de Acopiara, no Ceará. O Israel foi criado na igreja, filho de presbítero, mas ele saiu, só queria ficar no forró, na bebida. E de repente, amado irmão, o pai dele dizia, Israel, se arrependa. Israel, volte para Deus. Deus pode pesar a mão sobre você, Israel. Israel, Jesus pode voltar e você vai para o inferno, Israel. E Israel não queria saber de nada. Mas teve um dia que o Israel ficou na bebedeira até de manhã. Caiu no meio da caatinga lá e dormiu até 5 horas. Levantou com angústia tremenda no coração. Quando ele ia chegando perto de casa, ele viu uma página de um livro. Era o profeta Amós. E aí ele foi, abriu a Bíblia, leu aquele texto, e o texto dizia assim, por isso, isto te farei, ó Israel, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. O Israel achou que ia morrer, ajoelhou e aceitou Jesus no meio da caatinga, irmão. Louvado seja Deus. A palavra de Deus converte pecadores. A palavra de Deus santifica a nossa vida.
Então, se a palavra de Deus é tão maravilhosa, por que você não tem meditado nela? Por que você não aguarda na sua mente? Por que você não atesoura no coração? Por que você não compartilha com seus filhos? Veja bem, você crê na palavra de Deus, você veio aqui para ouvir a exposição da palavra e você crê que Deus fala com você. Então, meu irmão, lembre-se da frase do grande evangelista Moody: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Se você quer vencer o pecado, se você quer vencer o diabo, se você quer vencer a filosofia pecaminosa deste mundo, encha-se desta palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se você quer ter o seu caminho iluminado por Deus, deleite-se na palavra de Deus. Medite nela, memorize-a, guarde no seu coração, e Deus vai conduzir a sua vida, e você vai glorificar a Deus em todas as circunstâncias de sua existência. Louvado seja Deus! Deus é mais glorificado em nós, quando nós nos regozijamos dele. A felicidade do justo está no seu bom testemunho. A felicidade do justo está na palavra de Deus. Pastor, eu quero experimentar a verdadeira felicidade. O texto nos diz, em terceiro lugar, que a felicidade do justo está nas suas raízes. A felicidade do justo está nas suas raízes. O texto lança mão da belíssima figura de linguagem, menos poderosa que a metáfora, sim, mas muito forte, a símile. Ele diz que este justo será como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O texto está dizendo que se você crê em Jesus, você tem que ser como a árvore. E você, ainda que esteja num lugar seco, mas você é uma árvore plantada junto à corrente das águas. Lembre-se, irmão, que a corrente das águas simboliza a presença do próprio Espírito de Deus na nossa vida. Lembra da mensagem de Jesus em João 7, 37 e 38? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Os rios de água viva são o próprio Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração. Então, se você crê em Jesus, ainda que o seu ambiente seja seco e inóspito, você lança raízes para o Espírito Santo de Deus. Você tem comunhão com Ele. Você tem uma séria vida de oração. Você é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. A corrente das águas é o Senhor. E você ora, você adora, você é cheio do Espírito Santo, você é alimentado pela própria presença de Deus na sua vida. Consequentemente, você resiste ao calor. Pode vir a seca, pode vir a tempestade, pode vir a angústia e você não vai morrer, porque as suas raízes são firmes. Você está enraizado na presença de Deus. Você ora, você adora, você tem comunhão com o Senhor, você é cheio do Espírito Santo. Ele será como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A gente vê que você de fato foi transformado. Você verdadeiramente ainda não é totalmente perfeito, mas você não anda fazendo mais aquelas coisas que você fazia no passado. A gente percebe na sua vida que estão presentes amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que são os componentes do fruto do Espírito Santo de Deus. Esse fruto vai crescendo como um processo na nossa vida cristã. Estar enraizado em Deus é buscar a comunhão com Deus em oração todos os dias. É levantar cedo e ler a palavra e meditar nela. É adorar a Deus e agradecê-lo pelo cuidado para contigo. E estando na comunhão íntima com o Senhor, você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus.
no devido tempo dá o seu fruto, e a seca vem, e a sua folha não murcha. E em tudo que você faz, nós percebemos a bênção de Deus. E tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Irmãos, esse estilo de vida enraizado no Senhor, que busca um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, é contrário ao estilo de impiedade do mundo. O texto diz para nós, no versículo de número 4, que os ímpios não são assim. Eles não estão enraizados no Senhor. Quem não adora a Deus, quem não crê em Jesus, quem vive para satisfazer a si mesmo, não é assim. Então, como são os ímpios? São, porém, como a palha que o vento dispersa. Eles não têm peso espiritual. Como diria minha avó lá no noroeste de Minas, eles não têm sustância. Eles não têm conteúdo. Eles não têm estrutura. A ideia, amados irmãos, é a ideia da peneira do trigo nos dias da Bíblia. Nos dias da Bíblia, quando alguém peneirava o trigo, ele jogava o trigo para cima na sua peneira e o vento soprava. A palha era levada. O trigo caía na peneira de novo. Então, quando você queria purificar, você jogava para cima na sua peneira, o trigo subia, o trigo caía, mas o vento soprava e levava a palha. O que o texto está dizendo é que quem não tem Cristo não tem nenhuma consistência espiritual. É como a palha levada pelo vento. Quando vier a chuva, quando vier a enchente, quando vier a tempestade de vento, a vida dessa pessoa será conturbada, porque ela não tem raízes espirituais, porque ela não está edificada na rocha que é Jesus. Ah, meu querido amigo e irmão, como está o seu relacionamento com o Senhor? Você tem comunhão com Deus? Você tem intimidade com Deus? Você tem visto o Senhor responder às tuas orações? Ou você é como palha? Você até vem à igreja. Você gosta de cantar com essa banda maravilhosa. Você presta atenção no sermão. Mas você sai daqui e é como se nada tivesse entrado na sua cabeça. E você não lê as Escrituras, não ora, não busca a Deus. E quando vem a dificuldade, o seu caráter é revelado. Todos podemos perceber que você é palha. Você não está enraizado na presença de Jesus. Ah, queridos amigos e irmãos, os grandes cristãos deste mundo passaram por terrível sofrimento, às vezes maiores até do que os ímpios. Mas eles, amados irmãos, resistiram, deram fruto, e a folha deles não murchou, porque eles tinham comunhão íntima com o Senhor. Lembre-se comigo de Paulo. Deus lhe coloca um aguilhão na carne, uma estaca, diz o texto, que é como um mensageiro de Satanás, que fala: acorda, Paulo, toma aqui na cara, pá, 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 pá. A ideia é esmurrá-lo, a palavra do grego, esmurrá-lo de dia e de noite, para que ele não se orgulhasse de ter sido até arrebatado até o terceiro céu, numa grande revelação. Ele diz: 3 vezes eu pedi ao Senhor Jesus para tirar essa estaca fincada na minha carne, que nós não sabemos o que é. E o Senhor Jesus falou para ele: não, Paulo, a minha graça te basta. O meu perdão, a minha salvação, a minha presença na tua vida, Paulo, é suficiente. Se você tiver a mim e não tiver mais nada, Paulo, você é a pessoa mais abençoada da terra. E Paulo diz: de boa vontade, eu me alegrarei. Me alegrarei nas injúrias, nas fraquezas, nas perseguições, nas enfermidades, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Só pode se alegrar, irmão, nos dias mais difíceis da vida, aquele que tem um relacionamento vivo e pessoal com Jesus. Aquele que entende que recebeu a maior de todas as bênçãos, o perdão de pecados. Aquele que sabe que tem o Senhor consigo a cada instante. Aquele que crê na promessa do Senhor que nunca vai deixá-lo e jamais vai abandoná-lo. Aquele que sabe que na providência de Deus
todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E até na providência mais carrancuda e nas angústias mais difíceis que nós passamos por elas, nelas Deus tem o propósito de nos aperfeiçoar como cristãos, nos encher da sua presença, revelar sua glória em nós e manifestar que nós somos de Cristo Jesus e ninguém nos tira da mão dele. Onde você está enraizado? Do seu próprio desempenho? No saldo da sua conta bancária? Nos aplausos que as pessoas dirigem a você? No dia da angústia, nada disso te sustenta. No dia da angústia, só fica de pé aquele que está plantado na presença de Jesus. Hoje o Senhor está dizendo a você que Ele quer ter um relacionamento vivo e pessoal com você. Que você saia daqui comprometido a ter uma vida de oração. Essa semana eu encontrei uma pessoa nova na fé, que está frequentando nossa igreja. Eu falei assim, rapaz, você precisa ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Ele, pastor, mas eu não sei orar, como é que é esse negócio de orar, pastor? Eu falei, você sabe conversar? Você conversa com seus colegas de trabalho? Você conversa com as pessoas que estão próximas a você, da sua família? Claro, pastor. Um pastor da antiguidade chamado Clemente de Alexandria disse que orar é conversar com Deus. Senta lá e começa a bater papo. Ainda que você ache que você parece um doido. Mas você não parece não, porque Deus existe. Fala, Deus, obrigado pelo dia de hoje. Eu estava vindo para cá e um miserável me deu uma fechada. Eu xinguei um palavrão. Deus, me perdoa. Muda essa minha língua, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, eu quero te agradecer porque fulano quis me fazer mal, mas o Senhor abriu os meus olhos, eu pude perceber. Quero agradecer ao Senhor pela bênção de ter um trabalho, de servir o Senhor com meus dons e talentos, pela família maravilhosa que o Senhor me deu. Orar é conversar com Deus. E porque Jesus morreu na cruz, você pode conversar com Deus. Agradecer a Ele por quem Ele é, por tudo que Ele tem feito por você. Pedir perdão pelos seus erros. Pedir a Ele, Deus, me deixa conhecer mais a Tua vontade, transforma a minha vida. Usa-me para ser uma bênção em Tuas mãos. O Senhor, meu querido irmão, morreu na cruz para ter um relacionamento pessoal com você. Como você tem perdido a oportunidade de ter comunhão íntima com Jesus, hoje Ele está dizendo, fique as suas raízes próximo de mim. Eu sou o rio da vida. Eu vou te fortalecer. Eu vou te fazer florescer. Eu vou te dar graça para que você resista até no dia da seca. Deus quer fazer de você alguém feliz. Fique as suas raízes na presença de Jesus. Que Deus te dê a bênção de ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você tem experimentado essa felicidade do justo em sua vida? A felicidade do justo reside aonde, pastor? Onde está a felicidade do justo? Ela está no seu bom testemunho. Ela está na palavra de Deus. Ela está nas suas raízes. Mas onde mais haverá de estar a felicidade do justo? Em último lugar, o texto nos diz que a felicidade do justo está nos seus resultados. A felicidade do justo está nos seus resultados. Eu vou ler o versículo 5, a igreja lerá o 6. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você. A palavra de Deus nos diz que o perverso, o transgressor, não vai prevalecer no juízo final. Haverá um dia, irmãos, em que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. E aquele que não levou Deus a sério vai ser destruído. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. E no céu haverá uma congregação, uma união daqueles que foram justificados e creram em Jesus.
O texto nos diz que os pecadores não vão permanecer na congregação dos justos. Irmão, quando o Senhor voltar, você vai prevalecer no dia do juízo, porque foi perdoado por Cristo Jesus. Você vai estar no meio do povo de Deus. Isso é muito sério, irmão. Jesus diz no final do Sermão do Monte, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Nem todo mundo que chamou Jesus de Senhor vai entrar no reino dos céus. Ele diz, amados irmãos, que naquele último dia, muitos profetas que profetizaram, pregadores não estarão ali. Muitos expulsadores de demônios não estarão ali. Muitos que fizeram milagres não estarão ali. Eles dirão a Jesus, Senhor, mas nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome nós não fizemos milagres? E Jesus dirá para eles, apartai-vos de mim, malditos, vós os que praticais iniquidade. Irmão, você conhece o caráter de quem é salvo pelo testemunho que essa pessoa dá. Não adianta chamar Jesus de Senhor, Senhor. Não adianta só vir aqui e levantar a mão. O véu que separava já não separa mais. Porque se você vem aqui e faz isso, e sai fora dessa porta, sai fora desse conglomerado educacional e vive como um demônio, isso é só teatro, isso é hipocrisia, isso é balela, isso não vale nada. Você finge que é salvo, mas não foi transformado por Cristo Jesus. Jesus disse que é pelo fruto que você conhece a árvore. Então, pasme comigo, eu fico perplexo, sabe por quê? Porque haverá pregadores no inferno. Pessoas que abriram a Bíblia e pregaram nos cultos. Haverá expulsadores de demônio no inferno. Haverá pessoas que Deus usou para curar outras, fizeram milagres no inferno. Porque elas quiseram experimentar de bênçãos espirituais, sem ter a presença do Deus das bênçãos em sua vida. E é por isso que o salmista termina dizendo que o Senhor conhece o caminho dos justos. O verbo conhecer no hebraico aqui significa ter um relacionamento íntimo. Yadá. Deus tem um relacionamento íntimo. Esse verbo lá em Mateus 1:25 foi traduzido para dizer que José casou no papel passado com Maria, mas não teve relação íntima com ela até que Jesus nascesse. Não a conheceu, não teve intimidade com ela. Então o texto diz assim, o Senhor conhece, o Senhor tem intimidade com o caminho dos justos. Ele se relaciona intimamente, ele ama o caminhar do seu povo. Mas o texto diz que o caminho dos ímpios perecerá. Aquele que viveu uma vida de hipocrisia, de falsidade, de mentira, irmão, vai para o inferno. Eu não vou entrar no céu porque eu sou filho de pastor. Eu não vou entrar no céu porque eu sou filho de presbítero, sou filho de diácono. Sou filho de crente. Tem gente que fala, filho de crente, crentinho. Muitas vezes filho de crente é cretino. Se não se arrepender dos seus pecados e não crer em Cristo Jesus, não vai entrar no céu. O texto está dizendo para nós, irmãos, que o resultado dos ímpios vai ser a destruição. Mas o resultado do crente vai ser, amado irmão, estar num lugar de amor com o Senhor. Estará reunido com todos os seus irmãos na eternidade e reinará para sempre com Cristo Jesus. Eu imagino, irmão, se o Senhor Jesus não voltar em glória, até quando eu partir deste mundo, que certamente nós tombaremos na terra. A espada vai cair da nossa mão, para nós estarmos de joelhos no céu diante do Rei, colocando a coroa na nossa cabeça. Ah, irmão, que maravilhoso será poder contemplar o Rei dos Reis,
o nosso grande general, por quem batalhamos a vida inteira. E ele não fará como a rainha da Inglaterra, colocando a espada de lá e de cá, dando-nos um título de nobreza. Mas ele, amado irmão, nos salvou e nos dará as boas-vindas, dizendo: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Por mais que você enfrente angústias nesta vida, entenda bem, cristão, que você não chegou ainda ao lugar da perfeição. Você enfrenta lutas e dificuldades aqui. Você ainda não chegou em casa. Você está passando pelo deserto. As lutas são imensas. Mas o Senhor que morreu por ti está te conduzindo no caminho. Ele conhece o caminho do justo. Ele ama o que Ele está fazendo na sua vida. Ele vai te congregar com todos os seus irmãos na eternidade. E você estará no lugar onde não haverá pecado, onde não haverá luto, onde não haverá pranto, onde não haverá mais dor. Porque o Senhor Jesus dirá: eis que faço novas todas as coisas. E dirá que todas as outras coisas já passaram. Ande com Cristo, creia nele. E a sua bênção, a sua colheita, vai ser a vida eterna na presença do Senhor. Você pode ser feliz, porque ainda que você enfrente angústias neste mundo, você sabe que ainda não chegou o capítulo final da história. Você ainda não chegou na última página do livro da sua vida. Você estará na eternidade com Cristo Jesus. E Deus tem naquele lugar alegrias maravilhosas preparadas para você. Que você se alegre na vida eterna e na grande salvação que Deus te dá em Cristo Jesus. Diante de um salmo maravilhoso como esse, como é que nós podemos ser tristes? Se Deus nos amou e deu o Filho dele na cruz para nos salvar, como nós podemos reclamar da vida? O cristão é a pessoa mais abençoada que existe. Ele precisa entender que ele foi brindado com a maior de todas as felicidades. Porque foi perdoado de seus pecados, é justo. Por essa razão, ele se alegra no seu bom testemunho. Ele se alegra na palavra de Deus. Ele se alegra de estar enraizado no Senhor. Ele se alegra com os resultados que Deus lhe dará no dia final. Deus é mais glorificado em nós quando nós nos regozijamos nele e na sua salvação. Tire os olhos de você mesmo. Tire os olhos das circunstâncias. Tire os olhos dos problemas e olhe para Jesus, porque Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Se você olhar para Ele, se você crer nele, Ele vai te encher com o Espírito Santo e Ele vai fazer de você a pessoa mais bem-aventurada da terra. Onde está a felicidade do justo, do seu bom testemunho, na palavra do Senhor, nas suas raízes e nos seus resultados. Creia em Jesus e Deus vai te encher de verdadeira felicidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nessa noite, agradecendo a Deus e pedindo a Ele: Senhor, faz de nós, homens e mulheres, verdadeiramente felizes na presença do nosso Deus, por causa da grande salvação que nós recebemos em nome de Jesus.